Bem, pessoal, estamos aqui com a dona Neuza, que é uma das patriarcas da nossa igreja, a esposa do nosso saudoso pastor Laércio. E a gente veio bater um papo com ela hoje para contar para nós um pouquinho da vida dela ministerial com o pastor Laércio, a sua família. E, e ela vai falar para nós agora um pouquinho da vida que foi das missões, porque eles também são missionários. Boa tarde, dona Neuza. Boa tarde. Dona Neuza, eu queria que a senhora contasse para nós um pouquinho da vida da senhora com o pastor Laércio, como que foi o começo. É uma história muito longa. Começou quando eu tinha lá 14 anos, quando eu me converti, conheci Jesus. Eu morava em São Paulo e eu fiquei 10 anos na igreja, trabalhando, ajudando, trabalhando com as crianças. E eu me lembro que eu queria muito fazer a PEC. E nesse curso da PEC, eu ouvi muito sobre a doutrina do Espírito Santo. E a doutrina do Espírito Santo mexeu muito comigo. Me lembro do reverendo Gessé, da Igreja Presbiteriana Independente. Ele era um dos professores lá. E cada vez que ele falava do Espírito Santo, mais tocava meu coração. Amém. E ele falava muito sobre missões, sobre o ser usado pelo Espírito. Então, aquilo foi calando fundo. Tudo que eu recebia lá, nas aulas da PEC, eu trazia para casa e comentava com o Laércio. Naquele tempo a gente trabalhava, ele tinha um bom emprego, a gente morava perto dos pais e tudo. E aquilo foi tocando a nossa vida. E até que houve, para encurtar a história, nós decidimos ir para o seminário para poder nos preparar melhor, biblicamente, para a gente poder ajudar melhor a igreja, porque a gente via muita necessidade na igreja do conhecimento, né, bíblico. Aí nós decidimos, nossos pais eram doentes, a gente não podia decidir logo ir para o seminário. E da decisão até a ida ao seminário levaram-se quase 3 anos e meio. Né? Aí nós fomos para a Palavra da Vida, ficamos um tempo lá, depois de lá nós fomos para Peniel, porque Laércio estava lendo um livro do Dr. Hasselgrave, que falava muito sobre missões, missões transculturais. E ele se interessou muito por fazer missões, de ir onde a palavra de Deus ainda não tinha chegado. Então, nós fomos para Peniel. De lá da Palavra da Vida, nós fomos para Peniel. Terminamos o nosso curso, assim, no seminário em Peniel. Depois fomos para o Instituto Missionário Shekinah. Nós ficamos um ano lá. Depois que nós ficamos um ano lá em Shekinah, a nossa vontade era ir para o trabalho missionário em algum campo, mas a liderança de Peniel, da Missão Novas Tribos, chegou à conclusão que Laércio tinha dom de ensino. E aí nos enviou para Peniel e lá nós ficamos um tempo e ele ministrava aulas de doutrinas bíblicas. E depois de Peniel nós fomos para Goiás, ficamos um tempo em Goiás e de Goiás nós viemos trabalhar com a igreja. Isso foi em 1983. Em 83 nós fomos para Ouro Fino e antes disso nós ficamos 6 anos no trabalho missionário. Uma família que Deus confiou nos sustentou esses 6 anos. Hoje ele é professor na Missão Messiânica Brasileira, Darcy Correia, um irmão muito querido. Ele e a sua família, seu pai, seus irmãos, nos sustentaram lá, 6 anos. E depois disso nós fomos trabalhar com a igreja. Viemos para Ouro Fino, de Ouro Fino nós fomos para várias igrejas do sul de Minas, e do sul de Minas, entre Monte Sião, Ouro Fino e outras cidades, nós viemos para Machado, em 1990. Então, eu queria que a senhora falasse também sobre os trabalhos ministeriais aqui em Machado. Aqui em Machado, porque o pastor Laércio tinha um grande apego, um grande amor pelo trabalho no Jardim das Oliveiras, né? E eu queria que a senhora falasse para mim sobre esse trabalho ministerial aqui em Machado. Sei. Então, em 1990, quando nós viemos para cá, nós fomos trabalhar com a Quarta Igreja. Ficamos um tempo lá na Quarta Igreja, até 93. Em 93, precisava-se muito de um pastor lá em Pouso Alegre.
E nós resolvemos que podíamos ir. Laércio decidiu e nós fomos passar aquele ano de 93 lá em Pouso Alegre. Ficamos esse ano lá, até arrumei um emprego lá, numa escola batista, trabalhei 6 meses lá como correspondente da escola. Foi um tempo muito gostoso que Deus nos deu lá. Terminando em 93, precisávamos voltar para Machado, porque o que foi combinado era passar 93 e voltar para Machado. Quando chegou o final do ano, em 93, nós vínhamos para Machado, mas juntamente conosco veio o pastor Braidotti, o reverendo Braidotti. Então ele foi para a quarta igreja. Nós éramos para vir para a quarta igreja. Mas ficou combinado que Alfenas também precisava de um pastor, então ele veio para a quarta igreja e nós fomos para Alfenas. Trabalhamos 2 anos lá em Alfenas, ficamos 94 e 95 lá em Alfenas. Em 95, o pastor Laércio começou a ficar muito doente, ele acabou perdendo toda a visão lá em 95 e ele ficou cego por causa do problema da diabetes. Houve outras complicações e nós tivemos que sair de Alfenas, porque o conselho aqui da igreja nossa aqui de Machado foi nos buscar lá e nos trouxe para cá, porque aqui provavelmente teríamos mais recursos para cuidar da saúde dele. Então nós viemos para cá em 96. De 96 nós não saímos mais, ficamos até agora. E quando foi em 99, começaram o trabalho aqui nesse bairro novo, né? Naquela época não tinha quase casas aqui no Jardim das Oliveiras. E nós começamos o trabalho ali, perto da escola Padre José, num salãozinho. Salãozinho, eu lembro. Quando nós chegamos para trabalhar ali, já haviam alguns irmãos, né? Reginaldo e a Tânia, o Chiquinho, a Betinha, né? A família do seu Maurício, com a mãe do G. Edgar com a Sônia. O Edgar e a Sônia. O Lucas. O Lucas. Nossa, se eu começar a falar, eu não sei se eu vou me lembrar de todas as pessoas que estavam ali envolvidas no trabalho. E nós vimos a necessidade de ajudar. Outros pastores vieram pregar, outras pessoas, mas eu creio que Deus colocou no coração do pastor Laércio o desejo de trabalhar aqui, porque ele sempre gostou de começar trabalhos, né? Nós sempre começávamos um trabalho, de repente fazia 3 anos, a gente ia para outro campo, e aí vinha um pastor e cuidava da igreja, né? Verdade. E quando foi em 2000, nós viemos definitivamente para morar aqui no bairro. Então, Dona Neuza, eu gostaria que a senhora falasse para a igreja algum fato relevante que aconteceu na igreja, se a senhora lembrar, eu gostaria que a senhora compartilhasse com os irmãos. Então, assim, a gente lembra de muitas coisas boas, né? Mas uma coisa mais linda que eu acho, assim, que aconteceu desde que a gente veio para o Jardim das Oliveiras, foi a conversão da Paulinha, né? Ela tinha 9 anos. A Paula Ranieri, né? A Paulinha Ranieri. Ela frequentava a igreja e era pequenininha, né? Tinha domingo que a gente cantava ali, só a nossa família. Tinha domingo que estava cheio, tinha dias que estava bem cheio de gente, outros dias muito poucos. Eu lembro de um dia que estava a Flávia no teclado, o Fábio no violão e a gente cantava. E o Laércio pregava. E eu me lembro da Paulinha, ela sentava na cadeira ali no cantinho, perto da porta. Sempre ela estava ali presente. E um dia ela tomou a decisão e recebeu Jesus. Ela tinha 9 anos. Ela foi a primeira ovelhinha que Deus enviou aqui no Jardim das Oliveiras. Depois, mais tarde, foram vindo outros, né? A Dora, né? A Dora é uma pessoa que já faleceu, a Dora. Sim. E ela era frequente na igreja, né? E outras pessoas mais que a gente pode lembrar, mas se a gente ficar falando aqui, os nomes, né? Vai virar noite, não anos e anos. A gente tem muito boas lembranças do início daqui. E essa é uma lembrança maravilhosa, né? Que foi a primeira ovelhinha que Deus
enviou pra gente. Mais tarde veio a família dela, né? Agora, eu queria que a senhora falasse para nós, se eu falasse para o pastor Laércio, não dá nem perguntar, né? Mas a senhora vai saber falar para nós de um fato engraçado que aconteceu na igreja. Se a senhora tem lembrança de algum fato que foi engraçado na igreja. Puxa Incluindo o pastor Laércio, né? O pastor Laércio já é engraçado. Sim. É, uma coisa engraçada que eu vejo na igreja, que até hoje eu não entendo, que isso aí é coisa de Deus, é que toda vez que ele acabava de pregar, ele ia lá para a porta, né? Para cumprimentar. E ele conhecia cada pessoa, mesmo cego. Ele pegava na mão da pessoa e falava, você é o Aramis. É verdade. Você é o Reginaldo, né? Você é a Paulinha. E cego, né? E cego. Ele pegava na mão da pessoa, ouvia a voz e já lembrava do nome. Eu achava isso muito interessante, porque é difícil, né? A pessoa cega poder se lembrar de todas as pessoas. Ele lembrava. E como que Deus faz as coisas, né? Tira uma e põe outra, né? Sim, né? Deus nunca faz nada pela metade, sempre vai completo, né? Verdade. Porque perdeu a visão, a audição e o tato não perdeu. É verdade. Eu louvo a Deus pela vida dele, né? Por tudo que Deus deixou muita saudade. Usou a vida dele nesse lugar Sem aqui, dúvida. né? Ele sempre falava assim, sempre falava pra gente que o que mais importa na nossa vida é o bom nome, porque fica para sempre. Eu vejo que já faz 10 anos que ele foi embora, né? 10 anos. Foi morar com o Senhor e eu encontro as pessoas na rua e as pessoas ainda falam dele, né? Deixou legado, né? Deixou legado. Lembram das coisas que ele falava, lembram do tempo que ele recebia as pessoas aqui em casa. É muito gostoso ver que a palavra de Deus permanece, né, na vida das pessoas. É muito importante isso. Ele deixou a semente plantada. Deixou. Sem dúvida. Então, as pessoas muitas sementes já foram frutificadas. Né? Foram, graças a Deus, né? Louvado seja o Senhor por isso. Então, dona Neuza, eu gostaria agora, para encerrar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem da senhora para todos os membros da igreja agora, os atuais membros que estão chegando agora. Eu fico muito contente de poder falar tudo isso, porque tem muitas pessoas na igreja que não conhecem a história, né? Não viram a trajetória, né? Não conhecem a nossa vida, né? O que a gente já passou, o que Deus já fez conosco, né? Lá para trás. E a história é muito importante, porque passe o tempo que passar, né? Seus filhos vão crescer, você vai ficar mais velho, né? E você vai sempre se lembrar que a igreja que você pertence tem uma estrutura, tem uma história, né? O futuro, é gostoso pensar que o futuro pertence a Deus, mas o presente existe por causa do passado. É verdade. A história lá atrás... Teve começo, né? Sim, tem uma origem as coisas, isso é muito importante isso. E sempre procurar respeitar isso, né? Não importa o tempo que passar. Por exemplo, tem uma pessoa ali que faz tal coisa, que está servindo a Deus em tal ministério, nunca pense que ela é velha para estar ali. Sem dúvida. Tem um salmo na palavra de Deus, eu acho que é 92 ou 90, que fala que na velhice ainda darão frutos, né? Então Deus usa os jovens, Deus usa as crianças. Ele usou até a mula para falar com o Balaão, né? Sim. E Deus usa também os mais velhos, né? Então, se a pessoa de idade está ali, é porque ela tem uma história, Deus usa a vida dela ali. Deus usa quem Ele quiser. Sim, quem nunca... Ele quiser. Não adianta a pessoa falar que Deus quer usar mais os humildes, não. Deus pode usar o mais turrão, o bandido mais perigoso do mundo para falar com a gente. É verdade. Não é verdade? É verdade. E nunca pense que porque você está sentado no banco da igreja, sim, claro, que você está sendo inútil, né? Porque tem gente que fala, eu preciso sair do banco, preciso servir a Deus em algum ministério. Aquele que está no banco também tem o dever de andar com Deus. Claro. E é isso que Deus quer da nossa vida. Ele não está preocupado em você ter um monte de cargo na igreja, de carregar a igreja nas costas. Deus não está interessado nisso. Deus está interessado no teu dia a dia com Ele. Verdade. O que você faz dentro da igreja, fora da igreja, na sua casa, né, na escola, é aí que Deus está interessado, no seu viver.
com Deus. Né? Porque Deus, se Ele tiver de levantar a gente no ministério, queira a gente ou não, Ele vai levantar. Vai, assim como Ele fez com Jonas. Exatamente, Não é verdade? E ninguém é insubstituível. De jeito nenhum. Toda pessoa é valorosa Sem dentro do dúvida. Senhor. Para Deus não tem ninguém diferente, né? Não, Ele usa a pessoa que Ele quiser, né? A obra é dele. Né? Então, Danilo, a gente agradece por ter recebido a gente aqui e ter passado essa mensagem para a igreja. Para mim foi um prazer. Muito obrigada, viu? E que Deus abençoe, continue abençoando muito a vida do Senhor e a sua família. Amém. Amém. Que Deus continue também abençoando a igreja, que ela cresça, Amém. cresça em conhecimento, né? Em sabedoria, que ela cresça no sentido de comer coisas mais sólidas, né? Para ter uma vivência mais sólida na presença de Deus, né? Para que a igreja caminhe, trazendo outros, né? Que precisam da salvação, Amém. que precisam do Senhor, porque Ele está voltando, né? Está voltando. E Ele vem buscar a sua igreja. Quem é a sua igreja? Aqueles que são seus, né? Amém. Lavados pelo sangue do Cordeiro, né? Que tem o seu nome escrito no livro da vida. É esse que Deus vem buscar. Né? Que Amém. Deus abençoe cada um. A senhora também. Muito obrigada pela oportunidade, viu? Nós que agradecemos.